Consegui! Estamos ao vivo. Esperando as pessoas entrarem para a gente poder dar início. Oi, Érica, querida, que bom. Que bom, consegui entrar, Bruna. Acho que eu vou... Oi, querida. Acho que eu vou avisar... aqui, transpsicomotricidade, está aqui. Transmitir ao vivo com... Aguardando, querido Eduardo. Consegui, Vera, não estava conseguindo entrar. Graças a Deus. Olá, querida. Tudo bom? Tem com emoção. Cá estamos, então. Tem com emoção ou sem emoção, né? No caso, com emoção. Com emoção sempre é melhor, com certeza. E cá estamos, vai ser lindo. Bem-vindos todos que estão nos assistindo. Um prazer enorme estar aqui no Instagram da ABP e especialmente com Sabrina, querida. Obrigada, querida. Um prazer enorme também. Muito bem-vindo a todos. Uma alegria. Uma noite alegre e prazerosa para todos nós. Muito bem. Tivemos aí Como é que nós vamos... uns minutinhos de Nós vamos atraso, aguardar um mas pouquinho. Diga, Eduardo. Ou vamos começar logo? Vamos aguardar alguns minutinhos? Vamos começar logo? Aguardaria uns 2 minutinhos? Tá certo. Deixa eu contar para o pessoal, então, o que a gente combinou. Sabrina vai falar um pouquinho sobre o corpo do psicomotricista à luz da Curumim Psicomotricidade. Depois eu falo também um pouquinho sobre o corpo à luz da transpsicomotricidade. E nós, então, conversamos logo a seguir, vendo as perguntas que podem surgir. Escrevam aí nos comentários as perguntas de vocês, as observações. E falamos um pouquinho também da estrutura das duas formações ao final. Isso. Então, acho que é isso. Podemos? Podemos, né? O que você acha, Eduardo? Acho que sim, acho que sim. As pessoas vão chegando, depois vai estar no Instagram da ABP para ver e rever. Isso, vai ficar gravado. Bom, isso. Então, me cabe a honra de apresentar a Sabrina. Sabrina Toledo é psicomotricista, titulada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, doutora e mestra em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, IMS, graduada em psicomotricidade pelo IBNR, especialista em terapia psicomotora pelo Centro de Estudos Regina Morizot, formada em dança pela querida Escola Angel Viana e arte educadora certificada pelo Instituto TEAR. É idealizadora e diretora da Curumim Psicomotricidade, na qual atua também como formadora junto ao seu sócio Ricardo Alves, o querido Ricardo. Docente da pós-graduação Lato Sensu em psicomotricidade da Faculdade Unisaúde e atende como psicomotricista clínica em seu consultório particular em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, qual é o olhar da Curumim Psicomotricidade para o corpo do psicomotricista, Sabrina? Isso. Obrigada, Eduardo. Obrigada por me apresentar. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Associação Brasileira de Psicomotricidade pelo convite, pela oportunidade, pela ideia de convidar as 11 formações em psicomotricidade do Brasil para, em tempos de pandemia, nos encontrarmos de 2 em 2 e estabelecermos aí troca que fortalece ainda mais as formações e também possibilita que cada vez mais as pessoas interessadas pela psicomotricidade compreendam o valor desse trabalho e possam tomar também suas decisões, no caso de quererem
optar por fazer uma ou outra formação, poder ouvir a todas, né? E, enfim, entender cada vez mais um pouco desse campo de saber, de troca, de conhecimento tão rico e tão vasto como é a nossa querida psicomotricidade. Bom, feito esse agradecimento, eu queria te falar sobre a importância do tema, né? O tema que a gente decidiu, o corpo do psicomotricista, é um tema muito importante para a gente pensar na formação do psicomotricista, né? Se a gente for pensar que a formação do psicomotricista, bem como a do psicanalista, é uma formação continuada, é uma formação que não tem fim, é uma formação para sempre, né? Então, a gente pensar que corpo é esse que a gente não só forma nós, enquanto formadores, mas que corpo é esse que nós, como psicomotricistas já atuantes, velha guarda ou não tão velha guarda quanto eu, mas né, já há um tempo, que corpo é esse que a gente tem que estar sempre buscando, caminhando, trabalhando, produzindo e sempre, né? Então, é um tema de muita relevância para o cenário atual, porque a gente, com essa grande conquista que fizemos ano passado, né, Eduardo, de conquistarmos a regulamentação da nossa profissão no país, fica ainda mais evidente que não é a graduação ou a pós-graduação que, de fato, forma um psicomotricista. Como a gente vai poder ver com clareza, tenho certeza, não só na minha fala, mas também no discurso do Eduardo, formar um psicomotricista não cabe dentro da academia, está para além, transborda. E esse espaço de transbordamento, dessa formação desse corpo, desse psicomotricista, cabe dentro das formações, das suas linhas, todas 11 maravilhosas, cada uma com as suas características. Então, tendo dito isto, eu separei aqui, assim, pensei em 5 coisas que eu gostaria de falar rapidamente, depois eu vou unir elas, assim, numa cesta gostosinha. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é no campo simbólico, né? A gente não tem como formar psicomotricistas se a gente não puder trabalhar o corpo dessas pessoas que chegam até nós na formação, sem trabalhar as questões simbólicas. Então, a importância fundamental dos espaços de vivência psicomotora, por isso que não dá uma pós-graduação online 100%, isso é impossível. Não dá uma formação 100% online, nem existe, porque a gente precisa do espaço de vivência que se dá em conjunto, no coletivo, na troca, né? Então, a importância dos materiais que a gente está acostumado a usar, desde aqueles que nos remetem a coisas mais afetivas. Então, é o lençol, é o tecido, é o pano, que permite uns mergulhos maiores, permite que o inconsciente aflore. Elementos talvez de maior agressividade, né? Como os macarrões de piscina, o arco, o bambolê, os materiais inusitados que a gente passa pela rua e fala, meu Deus, aquela esponja de lavar carro, eu enfio a mão dentro e passo, olha que objeto sensorial, lúdico, relacional, enfim, os objetos inusitados que nós psicomotricistas, com a nossa criatividade inerente, adoramos. Então, todo esse campo simbólico que se dá no agir e também no não agir, né? No fazer e também no silêncio, na pausa, num campo psicomotor, né? Nas vivências psicomotoras, que só tem espaço para isso em formação, em consultório particular para quem procura uma terapia psicomotora, esse aprofundamento dentro do campo simbólico para que esses corpos, né, que se tornam psicomotricistas ao longo de uma formação possam entender, possam vivenciar o simbólico que vem através desse inconsciente, que aflora e que precisa ser nomeado e que precisa ser compreendido a partir de uma cena psicomotora, como o nosso querido Esteban Levin, que é um dos princípios, né, das nossas bases. Perdão, telefonema de mamãe no meio da live. Ok, acontece.
falando aqui, né, do profundo e tal, acontece. Então, assim, o Esteban, que é uma das nossas bases dentro da Curumim Psicomotricidade, então a importância da gente ter essa cena psicomotora, que só vai acontecer nas vivências, e a gente poder ter um estudo teórico em cima disso, para que as pessoas possam entender a questão do simbólico dentro da formação. O segundo campo, tão importante quanto, eu chamo de sensorial, né? Que está incluído, claro, esses campos eles dialogam o tempo inteiro, não só por uma questão didática, a gente divide para uma compreensão, para uma explicação, mas é tudo integrado, né? Tudo faz parte do ser humano. Então, a abertura do campo sensorial, né? A gente vem aí de uma sociedade moderna, né? Onde há uma primazia da razão em cima de todas as outras dimensões do humano, né? Que dimensões? A dimensão sensorial, a dimensão artística, a dimensão criativa, a dimensão poética, a dimensão espiritual, a dimensão intuitiva. Então, essas dimensões todas do humano, elas são colocadas abaixo, como se não fossem tão importantes quanto a razão. Então, é importante que a gente trabalhe essas dimensões na formação para que o corpo do psicomotricista aflore ao longo desta formação, né? Então, trabalhar o sensorial, o artístico, trabalhar a intuição, a criatividade, a ludicidade, e que as pessoas entendam isso, né? Porque nós fomos criados de forma cartesiana, né? Nós somos fruto desse pensamento dividido, dicotômico, mente, corpo, né? A mente superior ao corpo. Dividido natureza e cultura, a cultura superior à natureza. Então, esse pensamento ele vem meio entranhadinho. Então, ser psicomotricista é se dar conta de que nosso pensamento muitas vezes é dicotômico e a gente precisa deixar de ser para entender esse ser humano na sua integralidade. A gente, na Curumim Psicomotricidade, a gente fala mais em ser humano do que em sujeito. Né? Não que a gente abarca a dimensão de sujeito, que a subjetividade, a psicanálise toda traz, e coloca no ser humano, porque a gente quer pensar o ser humano como parte integrante da natureza. Então, que ser é esse? Nós somos uma expressão da natureza. Que expressão? Expressão humana. Né? Então, nós não usamos nem indivíduo, nem sujeito, sabe, Eduardo? A gente usa ser humano nos nossos textos, enfim, nas nossas produções teóricas. Então, assim, é importante que esse atravessamento possa acontecer para que o psicomotricista, independente se ele vai trabalhar na escola, com alunos, com corpo docente, com famílias, porque tudo isso faz parte da educação psicomotora. O trabalho do psicomotricista em escola não se reduz a dar aula de psicomotricidade. É muito mais amplo que isso, né? É o trabalho com o corpo docente, com as famílias, com a instituição. Ou se o psicomotricista vai trabalhar com saúde em consultórios, dentro de hospitais, sala de espera de consultório público. Nossa, quanto trabalho tem de riqueza no campo da saúde, né? Então, independente de qual seja a esfera, eu tenho que me preparar, seja para uma aula, para uma sessão, eu tenho que me preparar enquanto psicomotricista, eu tenho que abrir este meu corpo de psicomotricista para essas dimensões que eu citei. A dimensão poética, a dimensão artística, dimensão intuitiva, né? Eu preparei a nossa live ontem à noite ao lado de uma árvore. Foi genial. Fechei os olhos, ouvi os passarinhos e falei, é desse lugar que eu quero pensar a minha live com o querido Eduardo Costa. Então, vivências psicomotoras onde a gente trabalha tato, toque, né, que leva ao cuidado, o cuidado de si, o cuidado do outro. A Curumim Psicomotricidade, a gente tem muito esse discurso, assim, não dá, ainda mais nós que centramos na educação, o educador ele precisa muito de cuidado, então ele precisa muito aprender a se cuidar. E se cuidar passa por cuidar do seu próprio corpo, por estar atento a ele, enfim, coisas que eu vou dizer até mais para frente. Então, saber escutar, saber ouvir, saber sentir, todo esse trabalho da dimensão sensorial, né? Aí, na Curumim, a gente bota o trabalho da Escola Angel-Viana, o trabalho de consciência de movimento da mestra, Angel, minha mestra, e trabalho de expressão corporal de Patrícia Stockhauer, uma psicomotricista argentina, bailarina maravilhosa, com bastante produção, a maioria não traduzida, mas enfim.
trabalho da arte e educação lá de Denise, né, do TEAR, eu trabalhei alguns anos no TEAR, diretamente com a Denise. Enfim, então esse campo da sensorialidade, esses outros campos da dimensão humana para além da razão, tão importantes quanto a razão. Né? Um terceiro aspecto seria a natureza, né? Que também já comecei a falar, porque é tudo interligado. A gente tem cada vez mais se apropriado, Eduardo, do conceito de biofilia, de Spinoza, do filósofo, né? Esse conceito de biofilia, de que nós somos natureza, de que o ser humano é uma expressão da natureza. E cada vez mais a gente tem buscado práticas integrativas. Então, assim, não é só que a gente promove, a gente tem a imersão psicomotora na Curumim, um final de semana que a gente sai e a gente já foi para lugar com mar, a gente já foi para lugar com piscina só, mas é num sítio, a gente já foi para cachoeira. Então, os momentos que a gente está na natureza, mas não a natureza como um cenário, a natureza como uma expressão de algo, assim como nós também somos uma expressão de algo. Então, é a gente realmente fazendo um trabalho para que o corpo do psicomotricista seja de fato compreendido como orgânico. Nós somos orgânicos. Não é só a folhinha de alface orgânica que eu compro no supermercado se eu quiser, sem agrotóxico. Eu sou orgânica, tanto quanto a folhinha de alface. Então, são trabalhos que, inclusive dentro de sala, com ar-condicionado ligado, eu consigo potencializar o nosso sentimento de biofilia. Então, esse é um conceito que a gente tem avançado cada vez mais dentro da Curumim Psicomotricidade, né? A imersão psicomotora, a gente faz um evento fechado para os alunos, mas a gente também faz uma por ano aberta para qualquer pessoa, amigos, parentes, né? E cada vez mais Léa Tiriba, que é uma professora da Unirio, né, tem também se aproximado, enfim, a gente tem conseguido fazer parcerias e trazido os textos dela para dentro da Curumim. Né? A Léa fala uma frase que eu acho linda, que diz mais ou menos assim: cada criança que nasce é a natureza se manifestando e se renovando no planeta Terra. Então, assim, a gente de fato... E isso só é possível, esse terceiro aspecto da natureza, se você trabalha muito bem aquele segundo do sensorial, né? Você vai trabalhar o olfato. Então, eu posso levar a terra molhada e fazer um trabalho de terra molhada no ar-condicionado. Ok, tá chovendo, não vou sair com o grupo. Né? Mas eu vou deixando eles cada vez mais apropriados desse conhecimento corpóreo da biofilia. Bom, em quarto lugar vem o meu amado Winnicott, né, a qual dediquei uma dissertação e uma tese de doutorado nessa interface entre o Winnicott e a psicomotricidade. E também é básico, a gente trabalha muito com os conceitos de holding, de handling, né, do segurar, do sustentar, o quanto que o corpo do psicomotricista precisa vivenciar isso nas práticas e também na compreensão teórica para que ele possa se sentir acolhido, se sentir sustentado e vir a fazer isso no seu trabalho, seja no campo educacional ou clínico, né? Educacional ou de saúde, prefiro falar mais amplo. Educacional ou de saúde. Então, quanto que esse acolhimento, que precisa ser estudado e compreendido, porque ele tem 1000 desdobramentos teóricos, não é tão simples assim, precisa ser vivenciado e compreendido. E a questão da criatividade, que o Winnicott descreve maravilhosamente bem. Então, a importância de, nas práticas, né, essa criatividade ser desperta, essa criatividade ser vivida. Né? Então, a gente faz muito... Vou chegar lá daqui a pouquinho. A gente faz muito chão. Daqui a pouco eu falo do chão. Mas antes de eu ir para o chão, eu quero só falar a quinta coisa que eu ia trazer. Então, eu falei de Winnicott, que é uma base muito forte para a gente pensar, né, o corpo do psicomotricista. E eu queria falar como um último elemento, assim, falar da questão social. A gente usa muito, assim, 2 autores, né, 2 sociólogos muito famosos, Bauman e Le Breton, né? Bauman, sociólogo e filósofo polonês, e Le Breton, sociólogo, antropólogo e psicólogo francês. E aí a gente vai discutindo mesmo a teoria das construções sociais do corpo,
né, que Le Breton apresenta, a modernidade líquida, né? Qual é a questão da modernidade líquida? Se as relações são líquidas na modernidade líquida, elas escorrem, né, pelas mãos. Você não pega, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Então, como que a gente vai trabalhar isso com os nossos alunos para eles se tornarem psicomotricistas, terem corpos sólidos e não líquidos, que saibam ter relações com os seus pacientes, com os seus alunos, com seus colegas de trabalho, enfim, com todos, verdadeiros, de afeto e de solidez, e não de liquidez. Então, é importante a gente também fazer essa leitura das construções sociais do corpo na atualidade, para a gente poder pensar e formar um corpo de um psicomotricista. E para concluir a minha fala, eu vou falar do meu gostosinho, que eu mais amo de coração, paixão, que é o chão, né? Que eu acho que assim, não tem como formar um psicomotricista sem muito chão. Eu, como discípula de Angel Viana, tenho que terminar, então, a minha fala, essa minha primeira fala, falando do chão. A gente tem que deitar a galera no chão. Então, a nossa sala, lá no Rio de Janeiro, mas, se Deus quiser, teremos São Paulo e BH no que vem também, novas salas. Ela já é apropriada para deitar no chão. No caso, nós temos tatames, mas poderia, enfim, ser outro chão também. E a gente faz a chegada corporal sempre. A gente chega na chegada corporal. Não tem formação que não comece. A chegada corporal é zerar. É tipo... é deitar o corpo no chão. Na chegada corporal, aí eu vou retornar as 5 coisas que eu falei. O simbólico está presente, porque é uma relação do corpo com a terra que é mãe. Então, o chão da sala, ela já é essa terra que é mãe. Então, só ali a gente já começa a fazer um trabalho que tem a ver com o simbólico e que já pode derivar em muitas coisas para aqueles alunos. Muitas coisas eles podem trazer a partir dessa mãe solo, dessa mãe terra. O sensorial, né, é o aqui e agora, é o tato, são os pés no chão, são as costas no chão. Há todas as práticas de consciência do movimento da escola angeloviana. A natureza, porque também a gente deita na grama, quando a gente está nos nossos espaços externos, na terra, e mesmo quando é na sala, a gente está lá trabalhando o famoso grounding, a gente está lá dando solidez, a gente está lá dando, né, substância corpórea. Né? O Winnicott está lá, que seria o 4º elemento que eu trouxe, porque a pessoa é sustentada pela terra. Né? A terra faz o holding, o chão faz o holding. A partir desse chão, ela pode sair com criatividade. Era isso que eu ia falar naquele momento. Então, na minha tese, eu descrevo um monte de coisa para chegar num lugar o que é uma prática de terapia psicomotora de base winnicottiana. Então, como é que você deita no chão, vivencia tudo isso e depois, aos poucos, com consciência, você sai e vai viver criativamente, ludicamente, com objetos e com o outro, as relações psicomotoras. Então, o Winnicott está presente num chão, numa chegada corporal que eu faço, às vezes... No grupo de estudo eu faço chegada corporal de 10 minutos, online. E a gente passa pelo simbólico, pelo sensorial, pela natureza, pelo Winnicott e pelo social, porque estamos construindo um corpo sólido. Não queremos corpos líquidos. Então, finalizo aqui minha fala, agradecendo aí a escuta atenta do meu querido parceiro Eduardo, parceiro de psicomotricidade, que possamos depois da sua alinhavar alguma coisinha também, que vai ser bonito. Vou aqui apresentar Eduardo. Posso? Por favor. Eduardo Costa, psicomotricista educacional e clínico, ABP, doutor e mestre em Ciências, Saúde da Criança, IFF, Fiocruz, Rio de Janeiro, criador e coordenador da formação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Goiânia. Docente de diversas pós-graduações em psicomotricidade no Brasil, sócio titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, ABP, consultor em transdisciplinaridade e transpsicomotricidade do Crescendo, Rio de Janeiro, e supervisor do Transbrincantes, Rio de Janeiro. Coordenador científico do CONGIP, Congresso Online Internacional de Psicomotricidade, iniciado em abril de 2015. Muito bacana esse projeto.
Organizador dos livros. Alguns. Transpsicomotricidade, psicomotricidade com base no pensamento complexo e transdisciplinar, da UAC. Corpo transbordante, relato da prática transpsicomotora educacional e clínica, também editora UAC. E conexões em psicomotricidade, transpsicomotricidade entre, através e além da educação e da clínica, da Corpora Ediciones, Buenos Aires, 2019. Meu querido Eduardo, Sim. como a transpsicomotricidade vê, compreende, percebe, sente o corpo do psicomotricista? Então, vou tentar me ater ao tempo, que você foi perfeita, vou tentar não me alongar. Eu trouxe algumas referências, uma pequena cola, eu não costumo falar com colas, mas dessa vez, para que eu respeite o tempo exato, eu quis trazer algumas reflexões já meio alinhavadas aqui num pequeno texto. Antes de qualquer coisa, né, eu acho que a fala da Sabrina é muito esclarecedora, mas eu queria fazer uma homenagem a uma mestra que também foi dela, e que foi minha também, que é Regina Morizot, falando um pouquinho de que corpo a gente está falando aqui, né, desde o começo da live. Pensamos no corpo além do biológico e orgânico, do qual dispomos para mover, ver, sentir e ouvir, mas numa corporalidade que permite expressar emoções e estados interiores. Um corpo como lugar de expressão da vida psíquica e do eu interior. Um corpo que guarda conflitos reprimidos. Um corpo que pode traduzir até a parte inconsciente de nossa vida psíquica, pelo modo de agir, de ser e de reagir. É um corpo indissociável do eu. O eu sou o meu corpo, ao invés de eu tenho um corpo. Então, eu queria iniciar com essas lindas palavras de Regina, né, situando, então, de que corpo a gente está falando e a complexidade para que ele se constitua através de um exercício profissional, que é o do psicomotricista. Né? Como nós inventamos uma palavra que ainda é mais complicada que a psicomotricidade, que é transpsicomotricidade, é importante também que todos entendam que a transpsicomotricidade nada mais é do que psicomotricidade. Mas nós acrescentamos o prefixo trans para deixar claro que nos interessa o que está entre, através e além da psicomotricidade. E o que pode estar entre, através e além da psicomotricidade? O pensamento complexo e a transdisciplinaridade nos dizem que há muitas coisas entre as disciplinas e para além delas, né, que a gente precisa religar para ampliar a nossa compreensão. Então, dessa forma, a gente entende a nossa amada psicomotricidade como uma ciência e guardando uma série, um arcabouço teórico, prático, filosófico maravilhoso, mas frente à complexidade do mundo e das situações, ela acaba ficando insuficiente para dar conta dessa compreensão alargada. Então, nós religamos a psicomotricidade com a filosofia, com a antropologia, com a psicanálise, para poder, então, ampliar esse olhar e ter bases científicas para sustentar toda a nossa prática. Então, o transpsicomotricista é um psicomotricista, no caso educacional e clínico, ou educacional ou clínico, que tem como bases epistemológicas o pensamento complexo e a transdisciplinaridade, além de ter como referências dentro da própria psicomotricidade, já que eu tive a honra e o prazer de, no meu percurso formativo, estar com o Grupo Lapierre, o Grupo Octurier, o Grupo de Zobot, com as linhas livre expressivas que esses autores representam em psicomotricidade, além da religação com a arte, através da arte-educação e da arte-terapia. Então, situando o transpsicomotricista, eu queria falar de 4 questões ligadas ao corpo do psicomotricista ou ao corpo do transpsicomotricista. Né? Também queria... O primeiro item é da própria formação, né? E queria trazer para falar da formação também uma pequena epígrafe de Edgar Morin. Temos, pois, a qualidade subjetiva primeira no corpo, aquém do cérebro, muito aquém de toda consciência. Mas o cérebro, espírito-cérebro, constitui um centro de subjetividade próprio, inseparável do corpo sujeito, uma vez que o sistema neurocerebral está ramificado em todo o corpo, mas é relativamente autônomo na sua atividade de comando e controle de todo o ser. Corresponde a um segundo nível de subjetividade,
constituído pelo psiquismo, e este nível cerebral de subjetividade só é parcial e superficialmente consciente. É por isso que o sujeito humano está como um iceberg, em grande parte imerso no inconsciente. Então, dito isso, de um profissional que não é um psicomotricista, mas que traz toda uma bagagem na reflexão sobre o corpo que nos interessa muito e que nos dá referenciais profundos para a nossa prática, já nos coloca sobre a necessidade desse mergulho profundo na corporeidade do sujeito que quer se tornar um psicomotricista. Né? É preciso que se desenvolvam competências teórico-técnicas, mas também é fundamental que se desenvolvam competências intersubjetivas, o que só será possível a partir de uma tomada de consciência das modelagens que esse corpo sofreu desde a vida intrauterina. Né? Nós vamos sendo modelados pelos desejos dos nossos pais, pelos valores. Né? Depois do nascimento também surgem já as modelagens de gênero, as modelagens comportamentais, que vão nos mostrar o que é aprovado e o que é reprovado na nossa sociedade. E essas possessões, tanto paradigmáticas quanto históricas, elas muitas vezes constroem o que Morin chama de self-deceptions, ou seja, mentiras para si mesmo. A gente, muitas vezes, por não conseguir suportar o contato com algumas faces da nossa personalidade, a gente acaba se distanciando de si mesmo e construindo uma espécie de carapaça. Né? Reich falava sobre a couraça muscular do caráter, e muitas vezes construindo essas fantasias sobre si mesmo, que precisam, então, ser suavemente, delicadamente desconstruídas no tempo de cada formando, né? A partir, no nosso caso, das próprias práticas em transpsicomotricidade. Então, ao longo do período todo de formação, que nós temos 50% dedicado a esse mergulho pessoal, em vivências que vão sempre, como eu disse, se pautar na ação espontânea, ou seja, a partir do princípio que o sujeito é que sabe mais do que ninguém o que ele precisa revisitar, o que ele precisa perceber, e a partir das técnicas que vamos, então, trazendo para esse grupo de sujeitos, eles vão mergulhando e reconhecendo quem são. E, a partir disso, constituindo, então, esse corpo do psicomotricista. É um processo árduo, é um processo delicado, que muitas vezes se estende para além do período oficial formativo, porque, infelizmente, somos todos marcados, né, muitas vezes, por tragédias, né? Muitas vezes somos marcados por coisas fortes e pesadas e outras vezes até por tragédia. Então, poder perceber isso inscrito no seu próprio corpo, como diz Didier Anzieux, né? Nós somos um pergaminho onde a vida vai inscrevendo tanto os momentos de prazer quanto os momentos de desprazer. Então, a formação do psicomotricista é uma formação singular, ela é bem diferenciada de todos os outros profissionais, mesmo aqueles que também são profissionais de saúde mental, e é muito importante que a gente lembre isso. O psicomotricista, mesmo em sua atuação na educação, ele é um profissional da saúde mental. Né? Outro aspecto que me parece fundamental falar um pouquinho é sobre o corpo do psicomotricista na educação transpsicomotora. Né? E para isso eu trouxe mais uma epígrafe de uma outra autora que nós gostamos muito e usamos bastante, que é a Guacira Lopes Louro. Ela diz: como um projeto, o corpo é construído. A marcação que sobre ele se executa é cotidiana. Supõe investimento, intervenção, processos que se fazem ao longo da existência de cada sujeito, de forma continuada e permanente. Processos que estão articulados aos inúmeros discursos que circulam numa sociedade e que podem ser compreendidos como pedagogias voltadas à produção dos corpos. Essas pedagogias são usualmente reiterativas das normas regulatórias de uma cultura, suas normas de gênero e sexuais em especial. Então, o nosso grande objetivo na educação transpsicomotora, para além do que eu chamo de maturação socioemocional psíquica pela via da intersubjetividade na interação, é uma
profunda reforma do pensamento e uma reforma da própria educação, assim como propõe Edgar Morin, nos mostrando que existem vazios que não costumam ser refletidos dentro dos ambientes educacionais. Quando nós lançamos a formação no ano 2000, ele estava publicando um livro chamado Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, onde ele nos apresenta 7 vazios ligados à educação que, na opinião dele, devem ser resgatados com urgência, no caso, como ele escreveu naquele momento, para o século XXI. Né? Então, o nosso trabalho dentro das escolas, como Sabrina já colocou, também não se resume ao trabalho com as crianças, que é mais ou menos o trabalho clássico dos psicomotricistas, diga-se de passagem. Não é o caso da Curumim, mas é o caso de várias outras formações que trabalham apenas as crianças nas instituições. Nós, assim como Sabrina já colocou, não acreditamos nisso e convergimos com o que Sabrina colocou, trabalhando todas as esferas da instituição. As crianças, os professores, os funcionários, as famílias e a sociedade ao redor. Isso em várias oportunidades que a escola tem de se abrir, por exemplo, nas festas de folclore, se abrir para a própria sociedade, para além das famílias. Então, nós realizamos uma sensibilização geral no sentido de realmente desenvolver a verdadeira inclusão, né? E, para isso, a gente usa os 7 princípios em transpsicomotricidade inspirados nos 7 saberes de Edgar Morin. Erro e ilusão, conhecimento pertinente, enfrentar as incertezas, condição humana, identidade terrena, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano. Por questões de tempo, eu não vou poder explicar cada uma delas. No terceiro aspecto que eu queria trazer, temos a clínica em transpsicomotricidade. Eu só vou trazer hoje algumas reflexões sobre a clínica transpsicomotora na infância e na adolescência, apesar de também trabalharmos com adultos. Mas vamos do nosso principal foco, né, são as crianças e os adolescentes. Na clínica em transpsicomotricidade, nós temos uma questão bastante polêmica e que nos inspiramos no querido Alfredo Jerusalimsky. Nós não acreditamos no esfacelamento dos sujeitos. Então, isso significa que nós buscamos, a partir de interconsultas com os outros profissionais, abarcar a ação direta sobre o nosso cliente, propondo a ele e à sua família a metodologia do terapeuta único. Isso não significa que esse terapeuta está se arvorando de ser todos os terapeutas. Não. Ele simplesmente é porta-voz. Se ele está numa equipe multiprofissional, seja ela interdisciplinar ou transdisciplinar, ele então, é mais fácil, né? Estão todos na mesma instituição, ele vai fazendo interconsultas e vai buscando, e juntos, né, vão decidir quem será o porta-voz, e ele então será esse veículo de relação entre a equipe como um todo e essa família. Nós acreditamos nisso, assim como Jerusalimsky, pela intensidade dos vínculos que se dá com esse terapeuta único, já que a gente acredita no vínculo como uma base de todo o processo de psicoterapia em transpsicomotricidade. Né? Então, a gente vai, na prática, fazer o acompanhamento da livre expressão da criança, né? Realizando, então, leituras dessas metáforas e sendo, como afirma Disobô, o fio de Ariadne desse Teseu, dessa criança que vai percorrer o seu labirinto e vai enfrentar os seus minotauros. Né? Então, essa forma de acompanhamento é também totalmente livre-expressiva, né? Onde a criança, então, faz os percursos dentro da sala de psicomotricidade que lhe parecem interessantes e é acompanhada pelo terapeuta, pelo transpsicomotricista. A família é recebida uma vez por mês, obviamente não para que nós ensinemos a família a ser uma família, mas para refletirmos juntos sobre o lugar marcado que essa criança está e como, então, ela pode sair desse lugar a partir da revisão da própria família e da criança na sua evolução, desse lugar onde ela está. Né? Isso, obviamente, remete, a atuação na educação e a atuação na clínica remete a uma supervisão constante do transpsicomotricista, como uma base ética, não é? E também um trabalho pessoal continuado, especialmente na clínica. Mesmo para a formação, nós só recebemos um candidato que esteja realizando uma psicoterapia pessoal.
Então, o que determina a especificidade dessa psicoterapia, comparada a todas as existentes, é que o terapeuta está implicado corporalmente na situação psicoterapêutica. Nós somos confrontados com nossos pacientes através de tudo que eles expressam no agir, no silenciar, na palavra. A relação que estabelecemos no diálogo corporal ao longo da terapia assegura a continuidade do discurso do paciente pelo jogo de ligações e associações do vivido expresso aqui e agora. Françoise Desobot. E o quarto e último aspecto que eu gostaria de trazer é em relação ao corpo do transpsicomotricista nesses tempos de sindemia. E eu trago esse termo, sindemia, por conta da evolução que vem acontecendo no reconhecimento de que nós temos, de fato, algumas pandemias em curso, a pandemia da obesidade, a pandemia da desnutrição, só para exemplificar, a pandemia das mudanças climáticas que estão afetando demasiadamente o nosso planeta, né? Então, é preciso que a gente entenda que essa situação vai ser deslindada, né, a questão do enfrentamento à Covid-19, não só com medidas sanitárias, né, mas com uma mudança, inclusive em relação ao saneamento básico das populações, o reconhecimento das populações que vivem em situação de pobreza extrema e de miséria, né, para que a gente realmente possa ter uma saída eficaz dessa sindemia e enfrentar as próximas que surjam, né? Então, a gente está vivendo, hoje nós já somamos mais de 170 mil mortes no Brasil, fora as mortes do mundo, né? E, obviamente, isso tem deixado marcas nos corpos das crianças, dos adultos, adolescentes e também dos psicomotricistas, né? Então, é muito importante que o psicomotricista esteja se tratando, esteja se cuidando, realize a sua supervisão sistemática, para que essas situações que vêm transbordando, né, que vêm nos envolvendo, nos deixando tão instáveis, né, muitas vezes emocionalmente, precisam ser realmente abarcadas, né, pelo menos conscientizadas, para que a gente acabe não atuando, não contra-transferindo sobre os nossos clientes e alunos aquilo que a gente está vivendo, né? É muito importante também que o transpsicomotricista, o corpo do transpsicomotricista esteja antenado, e hoje é Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher, com as questões estruturais. Não é só a intersubjetividade, não é só a vida psíquica interior que nos interessa, mas nos interessa a interseccionalidade, porque as nossas personalidades são estruturadas pelas marcas da nossa vida, mas elas também são fruto das estruturas que a sociedade nos impõe. Então, isso se chama interseccionalidade, né? Nos importa entender como no corpo do transpsicomotricista ainda estão marcadas a misoginia, a LGBTQIA+, fobia, o racismo, enfim, todas essas marcas estruturais que constroem os sujeitos e que determinam, então, as suas capacidades de enxergar o mundo, né? Então, para que o psicomotricista assuma integralmente o seu papel, né, que possa efetivamente estar, mesmo dentro da sua prática cotidiana, no consultório e nas instituições, trabalhando essas questões estruturais, ele primeiro precisa estar consciente delas, né, e precisa saber como elas se manifestam no seu corpo. Eu tive o prazer e a honra de acompanhar alguns formandos negros, né? E isso ficou muito claro na própria fala deles, né? Que havia uma sobreposição, além das suas próprias neuroses, das suas próprias questões, das suas marcas históricas, também havia muito fortemente inscrito em seus corpos o medo, a humilhação, a morte, que é um fantasma muito grande, né, para a população preta do nosso país. Então, são vários aspectos que eu realmente não podia deixar de abordar quando a gente fala de transpsicomotricidade, porque são aspectos que nos caracterizam de maneira bastante importante. É basicamente isso que eu tinha para falar hoje, querida Sabrina.
muito bacana, enfim, tudo que você trouxe, né? Mas em especial queria chamar a atenção para essa sua fala final, né? Sobre as questões sociais que afligem a todos nós, sejam questões de saúde, questões pandêmicas, questões de racismo, questões, enfim, de todos os tipos, e como que as construções sociais do corpo precisam ser estudadas de fato pelo psicomotricista. Então, acho que isso também é outra coisa bem comum, né, das duas formações, assim, um mergulho na sociologia, na filosofia, na antropologia, para que outras áreas, né, para além de psicanálise ou psicologia, etc., pedagogia, enfim, outras, possam estar colaborando, né, para essa construção desse corpo do psicomotricista mais saudável e com mais potência de levar saúde, tanto à esfera educativa quanto à esfera né, do campo clínico. Eduardo, eu Eu proponho que a também gente queria faça... Fale, querido. só reforçar também um aspecto que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, também converge com a nossa prática, quando você traz a questão da natureza, né? Hoje, a nossa orientação para os transpsicomotricistas que estão voltando a atuar é exatamente a priorização dos espaços naturais, né? Por várias questões, pelas questões da própria pandemia, né? Da própria sindemia, e também pela necessidade da gente realmente resgatar a natureza como o espaço mais apropriado para as crianças, né? Acho que isso também é outro ponto que a gente irmana. Isso, muito bom. Eu vou propor, na verdade, que a gente primeiro faça, então, aquele momento né, marketing das nossas, no melhor sentido, das nossas formações, né, que a gente possa cada um falar do que está por vir, do que está rolando. E aí depois, assim, eu consegui pescar duas coisas que escreveram embaixo, que podem ser bacanas para Ótimo. ambos. Então, mas Tá bom. vamos deixar Façamos as isso, então. questões para o final. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Então, A gente ainda tem falar 8 minutinhos. Vou falar aqui da Curumim, né? A gente está com as matrículas abertas para as turmas da formação em educação psicomotora da Curumim Psicomotricidade, turma do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São Paulo, as 3 turmas com datas para março de 2021. Todo o calendário da formação, que dura 15 meses, está lá no nosso site, www.curumimpsicomotricidade.com.br. Estamos dando 50% de desconto na matrícula para quem se inscrever até o dia 11 de dezembro. Então, se você gostou, está interessado, é o momento, corre lá e faz a sua inscrição. Além disso, o que a gente está fazendo super bacana, que tem assim sido um orgulho, são as nossas lives, todas as segundas-feiras à noite, no nosso projeto Segundas Intenções, às 9 da noite. Uma segunda sou eu, com algum convidado, outra segunda é o Ricardo, com algum convidado. E estamos na reta final do projeto. O projeto termina em dezembro. A gente vai finalizar o projeto Segundas Intenções em dezembro. Em janeiro já teremos as sextas insanas. Serão as sextas-feiras, serão outras coisas. Enfim. E teremos, então, as últimas 3. As próximas 3 segundas-feiras é a sua última oportunidade de assistir às lives conosco do projeto Segundas Intenções, às 9 da noite. E temos os grupos de estudo, que foram um sucesso. Começamos em agosto. O meu, que é o Winnicott e Psicomotricidade, nessa articulação. Todo grupo de estudo tem prática psicomotora. Todo. Prática psicomotora online. O grupo é online, às quartas-feiras e nas quintas-feiras à noite, sempre à noite. Nas quintas-feiras à noite é o grupo do Ricardo sobre estruturas psicomotoras e a organização do ser humano. E as supervisões, que é assim um trabalho que aconteceu muito bem ao longo dessa quarentena, foram as supervisões especialmente para os educadores, mas é claro que eu e o Ricardo damos supervisões para outros profissionais também que queiram a psicomotricidade, que atuem com clínica, enfim, que estejam ocupando outros cargos também dentro de uma escola. Mas, assim, as supervisões para os professores que foram, assim, tão massacrados nessa quarentena, passaram por tantos conflitos, dores e amores,
estão também influindo no online, então é um dos outros serviços que nós oferecemos. Acho que é isso, de marketing. Se Bruna Alves, nossa coordenadora, tiver, ela está online, alguma lembrança, pode botar aí que eu falo. Está com você. E, bom, então também convido vocês a conhecer melhor a nossa formação, que esse ano fez 20 anos de existência. Nosso site é www.transpsicomotricidade.com.br. Nós estaremos abrindo novas turmas, especialmente a do Rio já está certa, nas outras cidades que nós já temos polos também vão se abrindo ao longo do ano, mas a do Rio vai se abrir em março de 2021. Nós já estamos com entrevistas, nós já estamos com um link para serem marcadas entrevistas. No próprio site você encontra esse link, basta preencher, e nesse período nós vamos estar ligando para você para fazer um papo, esclarecer as dúvidas todas, mas no próprio corpo do site você tem várias esferas, elipses escuras, onde temos perguntas para serem que são respondidas para vocês, explicando cada etapa, os conteúdos, os valores, a periodicidade. Eu já adianto que a periodicidade é uma vez por mês, um final de semana inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. A estrutura da formação em educação psicomotora é de 24 meses, sendo 510 horas no total, 280 horas teóricas e 200 de trabalho pessoal, mais 30 de trabalho de conclusão de curso, distribuídas em 24 meses. E para aqueles que já fizeram esses 24 meses, foram aprovados na educação, é possível continuar mais 12 meses para se formar também em clínica. Na clínica nós temos 390 horas de curso no total, 200 teóricas, 160 de trabalho pessoal e 30 de trabalho de conclusão de curso. Então, esperamos por vocês, se querem se tornar psicomotricistas na linha da transpsicomotricidade, basta fazer sua inscrição e a gente marca a sua entrevista. Temos descontos para os professores associados ao SIMPRO, ao Sindicato de Professores, aqui do Rio de Janeiro, e estamos com cotas para a população negra e para a população trans. Um outro trabalho que está nos alegrando muito, realizado em parceria com a Universidade do Uruguai, a UDELAR, com a Rede Fortaleza de Psicomotricidade e com o Centro de Educação da Universidade do Estado do Ceará, que é o Fórum Internacional de Psicomotricidade, que quinzenalmente tem seus encontros, e até o nosso encontro passado conseguiu reunir 14 países diferentes, 36 palestrantes de referência. Nós teremos mais um encontro agora no dia 2 de dezembro, das 18 às 20 horas, estão todos convidados, e depois vamos fazer uma pequena pausa no mês de janeiro, mas voltando em fevereiro, logo depois do Carnaval, aí com encontros mensais. Eu também dou supervisão aos psicomotricistas que já têm uma formação ou pelo menos uma pós-graduação, tanto em educação quanto em clínica, individualmente ou em pequenos grupos, online, onde eu acompanho, então, esse profissional, ajudando tanto nas questões das contratransferências, quanto nas lacunas teóricas que ele tiver, quanto na compreensão de caso. E também fazemos, como a Sabrina colocou logo no início do meu currículo, consultorias em transdisciplinaridade para aquelas instituições que queiram trabalhar nessa perspectiva, não necessariamente transpsicomotricidade, mas em transdisciplinaridade, e dou, então, essa supervisão, ajudando as equipes a se constituir como uma equipe realmente transdisciplinar. Os nossos atendimentos continuam. O atendimento infantil, eu estou delegando tudo que chega para mim, para a querida psicomotricista Fabiana Pimenta, e estou ficando apenas com os adultos no momento. Mas ainda temos 1 ou 2 vagas, também se houver interesse, mas só para o ano que vem. É basicamente isso. Bacana, Eduardo. Só a partir da sua fala, eu lembrei que essa é uma pergunta frequente mesmo. A nossa formação são 15 meses, isso eu tinha falado, e é um final de semana por mês, como a trans, um sábado e um domingo por mês. E as outras informações de carga horária e tal estão lá no site. Podem ir lá, que eu não estou aqui com elas separadas. Esqueci uma coisa, eu também esqueço sempre, tive que botar a cola aqui. Eu esqueci só uma coisa, nós temos um canal no YouTube
onde as nossas lives também, que a gente fica muito feliz de conseguir, nós já conseguimos falar com as principais referências das nossas bases epistemológicas, Edgar de Assis Carvalho, que é tradutor dos livros de Edgar Morin, Maria Cândida Moraes, Isabel Petraglia. A gente tem conseguido ter o prazer e a honra de falar com essas referências e está tudo lá no nosso YouTube para você poder ver e rever quando quiser. Bacana. A gente também dá lá no YouTube, Curumim Psicomotricidade. Teve uma pessoa que perguntou qual era o Instagram da Curumim. O Instagram da Curumim é Curumim Psicomotricidade mesmo, é o nome. Vamos à pergunta que fizeram? Agora você deu uma travadinha. Sim. Tá. Então, a pergunta que fizeram foi direcionada a você, mas ela também serve para Curumim. Outro dia, uma aluna da Curumim atual, desta turma, me fez a mesma pergunta. Né? Então, escreveram aí embaixo assim: a transpsicomotricidade é a mesma coisa que psicomotricidade relacional, usando letras maiúsculas. Psicomotricidade relacional. E a minha aluna lá da turma 4 também perguntou a mesma coisa. Sabrina, eu estou aqui estudando para escrever o artigo final, tem tantos artigos sobre psicomotricidade relacional. É a mesma coisa, né? A psicomotricidade relacional e Curumim psicomotricidade. Então, não é a mesma coisa. Eu acho que pode ser um espaço rico para a gente falar um pouco sobre isso, né, Eduardo? Quer começar? Eu falo? Você... Vai lá. Posso começar. Eu tenho um carinho imenso por André Lapierre. O grupo André Lapierre foram os meus primeiros formadores. Eu digo sempre que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse o precursor que descobriu que existia a possibilidade de uma psicomotricidade não diretiva, livre, que foi Lapierre. Mas depois desse precursor, Couturier, Disobot, outros autores foram se juntando a essa premissa original e fomos desenvolvendo outras possibilidades de compreensão para além daquela que o fundador, né, dessa corrente inicial constituiu. Então, não, a psicomotricidade relacional é uma das 11 formações que atua no Brasil, mas a nossa tem características diferentes. O que você deve estar perguntando é se ela é livre expressiva. Sim, assim como a psicomotricidade relacional, a transpsicomotricidade acredita na liberdade da ação e no acompanhar. Isso sim, temos bem igual. Ótimo. Então, faço minhas as palavras de Eduardo, né? André Lapierre é o grande mestre. Eu, particularmente, não tive essa oportunidade. Fiz trabalhos com Anne Lapierre, filha de Lapierre, com Vitor Garcia, que foi também um aluno voraz da psicomotricidade relacional do André. Então, assim, é claro que nós bebemos dessa fonte, são fontes, né? Não tem como não beber de Lapierre, de Couturier, de Disobot e de tantos outros. Mas a psicomotricidade que a gente faz é o que Eduardo disse. Ela é livre, ela é expressiva e ela é relacional com R minúsculo. Nós desejamos, sim, que toda psicomotricidade seja relacional com R minúsculo, no sentido de um adjetivo à psicomotricidade. Então, a psicomotricidade ela é livre, ela é expressiva, ela é transformadora, ela é desafiadora, ela é acolhedora, ela é relacional, ela é lúdica, ela é um monte desses adjetivos. Relacional é um adjetivo importantíssimo nas 11 formações. Mas se você bota psicomotricidade relacional com R maiúsculo, você está se referindo a um nome de uma formação, né? Que vai ter aí uma oportunidade nesses encontros que a BP, né, tem produzido com... Já teve. Foram os primeiros. Então, Nós somos os últimos. Nós somos os últimos? Já teve. É verdade. Está lá no... data em função, é verdade. Está no Instagram aqui. Então, eu acho que foi Rosa Prisca e Leopoldo. A live sobre psicomotricidade relacional. Quem quiser assistir para entender um pouquinho mais. Exato. Se eu fosse nomear hoje, eu chamaria a nossa psicomotricidade de intersubjetiva, mais do que relacional somente. É porque naquele momento Lapierre queria fazer uma diferença entre uma psicomotricidade que coloca como prioritária a relação humana e uma psicomotricidade que trabalhava mais as questões funcionais, né? Mais o desenvolvimento das questões funcionais do que exatamente a subjetividade. Então, naquele momento, fazia todo sentido, né? Mais o organismo do que a corporeidade. Hoje em dia, a gente trabalha essa perspectiva da corporeidade. Né? A nossa psicomotricidade ela é curuminiana. E a sua transpsicomotricidade, como assim? Você já nomeou?
Não, não, eu sei, mas se é para classificar dentro das psicomotricidades, né? Aquelas que são mais instrumentais, e eu colocaria a nossa na livre expressiva ou intersubjetiva, para não usar a palavrinha relacional, Entendi. Então, se eu tivesse que usar uma se palavra, for para dar um seria sinônimo. lúdica. Mas não é só lúdica, né? Então é curuminiana mesmo. Porque a curuminiana abarca os 5 Perfeito. elementos que eu trouxe: o simbólico, o sensorial, a natureza, a perspectiva winnicottiana e a perspectiva do corpo nas construções sociais. Então é curuminiana. Já é uma maravilha, né? Então é isso, meu amigo. Perfeito, querida. Foi um prazer enorme estar dividindo aqui a telinha com você e falar desse tema que é tão caro para nós, né? Foi uma excelente escolha. Que bom. Fico feliz. Também. Foi ótimo. Bom, Teve aquela emoção inicial, dos minutinhos que eu não conseguia. Chamei a minha filha de 9 anos, claro, resolveu todo o problema para mim. que maravilha. Salve as crianças. Salve! Beijo, gente. Beijo em todos. Entrem nos sites. Transpsicomotricidade e Curumim Psicomotricidade, ambos. Vão lá. Isso. E quem Beijo. quiser rever vai estar aqui no IGTV e também acho que a gente vai poder colocar nos nossos YouTubes, não vai, Sabrina? Acho que sim, sim, acho que sim. A gente tem posto também as nossas lives lá. Acho que sim. Agora eu vou Então, gravar. Com muita atenção. maravilha. Isso. Beijo, Beijo. querida. Até. Até.